Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E hoje eu vou estar fazendo a parte 5 do Sobre Corrupção e Golpes. Então, como esse assunto rende muito, já estamos no 5º vídeo sobre corrupção e golpes. Eu vou falar hoje sobre 3 casos de corrupção. O primeiro é fuga de cérebros. Então, o que seria fuga de cérebros? Profissionais, pesquisadores, acadêmicos do terceiro mundo, geralmente a regra é assim, é um pesquisador, um professor universitário, um acadêmico do terceiro mundo. Eventualmente, ele é convidado por uma universidade do primeiro mundo a ser um pesquisador lá, a transferir o cérebro para lá. Por isso existe a fuga de cérebros. Então ele é um pesquisador aqui, ele é um pesquisador que se formou aqui, geralmente numa universidade pública, porque, pelo que eu vi, a última estatística, 95% da pesquisa científica é feita por universidade pública. Vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem. Então, a maior parte da pesquisa científica é a universidade pública, entendeu? Os institutos federais, a USP, a Unicamp, que fazem pesquisa científica no Brasil. Poucas são privadas. Então, esses profissionais que já estão no mestrado, no doutorado, já estão bastante avançados, e o Brasil não fornece os recursos, o Brasil não tem o maquinário, os instrumentos, toda uma infraestrutura que é necessária, eles eventualmente são chamados por universidades do primeiro mundo. Então, por exemplo, imagina um acelerador de partículas, você é um pesquisador de acelerador de partículas. Até tem no Brasil acelerador de partículas, mas ele ainda é muito inferior em comparação ao LHC da Suíça, ou os Estados Unidos também tem um monte de acelerador de partículas. Então, principalmente se você é dessas áreas assim muito específicas, você é pesquisador nessa área de acelerador de partículas, você é pesquisador da área de células-tronco, você é pesquisador da área de genética. Essas áreas são muito mais avançadas no primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na Itália, do que no Brasil. Infelizmente, cada país vai ter ali as áreas Cada país vai ter as áreas ali que eles estão mais avançados. O Brasil, por exemplo, é bastante avançado em odontologia. O Brasil é referência em odontologia, mas não tem como comparar essa área de acelerador de partículas com a Suíça, por exemplo, que é o top, o número 1. Então cada país vai ter a sua área de pesquisa que eles vão estar mais avançados, entendeu? Então acontece isso não só no Brasil, mas no terceiro mundo, de profissionais qualificados, profissionais doutores, eventualmente irem para onde é mais lógico eles pesquisarem, para onde eles vão ter mais recursos e meios para fazer a pesquisa dele no mais alto nível, né? Porque é muito caro, entendeu? Um acelerador de partículas deve ser milhões por mês para você manter. Pesquisa em células-tronco também deve ser caríssimo. Então o Brasil, R$1 com a moeda fraca, não consegue competir com o euro, que é 6:1. Da última vez que eu vi, tá 6:1. Então, por uma questão econômica, o governo também não pode ficar gerando muita dívida, muito gasto para essas pesquisas, porque a gente tem outras áreas também, a gente tem a saúde, a gente tem o SUS, a gente tem a segurança, que nossa segurança é bastante crítica, é muito cara. Então, o governo tem várias áreas críticas, várias áreas que ele tem que despender dinheiro e acaba faltando. Então, às vezes, você faz uma pesquisa sobre regeneração de células e o governo não tem capital, não tem ali orçamento para colocar nisso, porque está destinado em várias outras. E aí, o profissional acaba indo para onde no mundo ele oferece melhores condições para ele. Então, existe a fuga de cérebros. E como eu disse, não é só no Brasil, na Índia também tem um monte de indiano em Oxford, em Cambridge, aqui na América do Sul também, Argentina, Colômbia. Eventualmente eles vão para os Estados Unidos, para a Europa, fazer pesquisas nas áreas. Cada país vai ter áreas de pesquisa que eles estão mais avançados, entendeu? E o Brasil, em comparação aos países, tem bem menos. O Brasil deve ter 2, 3 áreas que é o topo do mundo, como odontologia, por exemplo, mas outras áreas ficam muito para trás. Então esse foi o primeiro caso, fuga de cérebros. O segundo caso é quebra do Detran. Esse eu acho que você já ouviu, é bastante comum. O que seria o quebra do Detran? São pessoas que fazem todo o processo do Detran na hora de tirar sua CNH, né, sua Carteira Nacional de Habilitação, para você dirigir um veículo. Ela faz a prova teórica, os exames, as aulas e etc. Mas na hora da prova ela gela, ela sente medo, ela acha que ela não vai conseguir passar, ou ela já tentou e reprovou algumas vezes e já está desesperançosa quanto a isso. Ela tem sempre essa alavanca da corrupção de pagar o quebra. Então o quebra é um valor fora de toda a documentação, não é documentado, é entre a escola e o fiscal, né, informalmente.
noite você paga para a escola que já está acordada ali com o fiscal para ele relevar os seus erros na hora de fazer a prova prática final para você receber a carta. Então você vai fazer a prova, vai ter um fiscal ali, mas alguns erros que ele, se não tivesse o quebra anotaria, ele deixa passar. Então digamos, eu não tirei a carta ainda, mas digamos que de 0 a 10 você precisa ter no mínimo 8. Então tipo assim, você errou 4, mesmo assim ele releva algum e te dá 9. Ele te dá como se você só tivesse errado 1. Ele corta 3 erros seus, 3 infrações suas. Ele deixa passar e você passou com 9 por causa do quebra. Porque o quebra é alavanca para corrupção. Então o fiscal, isso é muito comum, nas corrupções mais comuns que existem. Eu já vi até em renovação. Existe o quebra na primeira vez que você vai tirar a carta, mas você também tem que renovar, né? Acho que era de 5 em 5 e mudou agora de 10 em 10 anos. Você tem que renovar a carta para ver se você ainda está habilitado a dirigir, né? Um colega de trabalho meu, ele renovou a carta e ele disse que na prova teórica, eu acho que você tem que refazer o processo na prova teórica, porque as leis de trânsito mudam. Você tem que refazer a prova teórica e depois refazer a prova prática. Ele falou que na prova teórica ele só sentou na mesa que era computadorizada, né? Ele só sentou na mesa do computador e tinha um script automático que escolhia as questões para ele. E eu imagino que que esse script nem deve acertar 100% das questões, porque você não precisa passar com 100%. Então, digamos que você tenha, sei lá, 90 questões deve ser muito, mas digamos que você tenha 45 questões na prova teórica. Eu não sei porque eu não fiz, eu tô chutando. Quem souber pode pôr nos comentários aí. Mas vamos supor que seja 45 questões teóricas. Você só precisa acertar 40, entendeu? Então, ele acerta 42 para você, o script. Como é, tipo, prova computadorizada, digitalizada, ele falou que ele só sentou na mesa, fingiu que estava fazendo a prova, colocou a mão no mouse, tem câmera, né? Ele colocou a mão no mouse, ele colocou a mão no mouse, digitou os dados dele lá, o nome, CPF, deve pedir isso, e ele fingia que estava fazendo a prova, mas o script é o que estava escolhendo as questões para ele, e o script não acertava 100% para não parecer fraude, né? Quando você não acerta 100%, parece mais legítimo, né? Então, quebra e renovação paga então, quebra e renovação paga sem que você tenha que fazer a prova de fato. Às vezes o cara já sabe dirigir, não teve acidente, nada do tipo, e não tem tempo, tá de saco cheio de fazer prova de Detran e essas coisas. Ele paga o quebra, paga o fiscal, paga quem gerencia o software ali e ganha a carta, renova a carta. Então, quebra no Detran é o segundo caso. E o terceiro caso seria white label nos produtos. Então, o que seria white label? White label seriam produtos sem marca, sem o label, sem o rótulo, que são produzidos em outro lugar, que são importados, por exemplo, por empresários brasileiros que só colocam a sua marca aqui. Então, por exemplo, um vinho chileno, que não é dos mais famosos, genérico lá, uma empresa daqui quer vender esse vinho mais caro, ela importa o vinho com a garrafa e ela só coloca o label, né? Coloca só o rótulo, por isso o nome é white label, rótulo branco, ela só coloca o rótulo dela. Ou, por exemplo, celulares positivo e multilaser. Eles são celulares chineses, são celulares fabricados na China, ou as peças são fabricadas na China e eles são montados aqui, e ele monta aqui ou já compra pronto e só coloca a marca positivo, entendeu? Então ele compra um produto liso, tipo um produto genérico lá, e coloca a marca dele aqui. Até o software também deve ter a opção de você colocar o seu logo no software, no boot de inicialização, você colocar, entendeu, a sua marca ali. Então geralmente acontece assim, a China produz várias coisas genéricas, sei lá, um despertador digital, um celular, uma agenda eletrônica, e aí os empresários daqui importam esses produtos e colocam a marca própria deles e aumentam o preço. Então, sei lá, um óculos, vem o óculos, tipo, você até escolhe, vem o óculos com lente azulada, laminada, com a lente bonita e tal, mas sem marca. E aí chega uma, sei lá, Chili Beans e coloca a marca Chili Beans. Não sei se a Chili Beans faz isso. Provavelmente sim, porque ela produz na China, mas eu não sei se ela produz já na China
e já traz o produto com a marca dela e traz para cá, ou se ela só coloca a marca dela aqui, mas é fato que ela produz na China. Então é muito comum isso, white label, você contratar, white label, você importar produtos sem marca, produtos entre aspas liso, e colocar só a sua marca aqui, ou você importar peças, montar aqui e criar sua marca aqui com um sorte de peças, entendeu? Você importou as peças, fez um sorte de peças e aí colocou o seu logo, a sua marca. É muito comum isso, sei lá, somente coisas genéricas assim e que a percepção de valor não é muito alta. Por exemplo, uma caneca, um canudo, uma carteira, entendeu? Então você tem aquela squeeze, sabe aquelas garrafinhas de água de academia? Então, ela vem do mesmo formato genérica da China, e aí a empresa de suplementos aqui coloca lá ABC Suplementos, coloca o logo dela, mas ela importou o produto da China e só colocou a marca, o logo dela. Então isso chama white label. É muito comum em vários mercados existirem isso. Roupa também, às vezes importa a roupa lisa, sem nenhuma marca, e só estampa aqui a roupa, entendeu? Coloca a marca dela, sei lá, vamos supor, marca religiosa. Então ela importou um monte de camisa lisa da China e colocou lá a marca religiosa El Shaddai na camisa e vende, e ela aumenta o preço porque tem marca, né? A marca faz o preço das coisas aumentarem. Então, white label é uma prática muito comum. Então, white label, a gente tem a percepção de que a marca é nacional, a marca é da empresa. A marca mas o produto não. Ela só coloca o produto dela, ela importa garrafa, celular, agenda, colocou o logo dela e vende como dela. A gente pensa que é dela, foi produzida aqui, produzida por trabalhadores nacionais, né, valorizando a indústria nacional, mas por uma questão de preço, por uma questão de ela ter margem, é muito mais barato ela importar da China e pôr a marca dela. Então esse é o terceiro caso, white label. Então foram 3 casos de corrupção: fuga de cérebros, quebra no Detran e white label. Se você quiser saber mais sobre eles, pesquise do Google, você vai achar muito mais detalhes. Aqui foi só um resumo, só por cima, mas deu para você entender bem. Henrique Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.